E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquela conversa que nós tivemos sobre divisão e conquista. Vou mostrar com um exemplo prático que num simples problema de ordenação de uma lista de apresentadores de TV, conseguimos um ganho absurdo de eficiência e de desempenho apenas dividindo e conquistando o problema. No caso, é o problema original. Você deve estar se perguntando, como o Lucas está de volta depois do que aconteceu com ele no vídeo passado? Pois é uma longa história. Prometo explicá-la em detalhes, mas só quando o canal atingir 3.000 inscritos, tá certo? Falei um vídeo explicando como que eu resolvi o problema do vídeo passado e como que eu consegui estar aqui agora, mas só quando atingir 3.000 inscritos. E a gameplay de Tibia eu não esqueci, ela vai acontecer talvez nesse domingo aí. Não sei se vai ser no YouTube ou pelo Twitch, mas vai ser por alguma dessas ferramentas aí, beleza? Dito isso, vamos voltar aos algoritmos aqui. Vamos entender como a divisão e conquista é útil no contexto de problema de ordenação, ou seja, de você ter uma lista de elementos e você quer colocar em ordem, por exemplo, ordem alfabética, ou ordem crescente, ordem decrescente e por aí vai. Uma das propostas mais fáceis de você resolver esse problema é ir procurando sempre o menor elemento e colocando ele na sua posição correta já. Não é à toa que esse algoritmo se chama Selection Sort, ou ordenação por seleção, já que você seleciona o elemento e já coloca ele na posição correta. Vamos entender ele com um exemplo. Imagina que você tem a seguinte lista de apresentadores de TV: Gugu, Faustão, Silvio Santos e Raul Gil. Você quer pegar essa lista e colocar em ordem alfabética. Como é que o computador poderia fazer isso? A primeira coisa é associar cada nome de apresentador com um número, já que o computador trabalha com números e fica mais fácil dessa maneira. Então a gente pode pegar essa lista, pegar a primeira letra de cada um deles e associar com um número pela ordem alfabética mesmo. Assim você pega o Gugu, que começa com a letra G e se transforma no número 7. Depois o Faustão, você pega o F e passa a ser o número 6. Silvio Santos começa com S, 19. E Raul Gil começa com R, então ele passa a representar o 18. Logo, essa lista agora passa a ser 7, 6, 19 e 18. Ela continua representando os elementos Gugu, Faustão, Silvio Santos e Raul Gil. Só que agora a gente está representando essa lista como números e fica muito mais fácil da gente trabalhar dessa forma. O primeiro passo da ordenação por seleção é percorrer essa sequência tentando achar quem é o menor elemento, ou seja, quem é o menor número nessa lista. Quando a gente começa essa verificação, a gente começa da primeira posição, que tem o elemento 7. Nesse momento, o 7 é o menor elemento que eu tenho até agora. Guardamos essa informação e continuamos o procedimento. Agora, o próximo número da lista é o 6. E quem é menor, o 7 ou o 6? Obviamente é o 6, que se torna o menor elemento nessa análise que eu estou fazendo. Continuamos a verificação e analisamos a próxima posição, que tem o 19. 19 é menor do que 6? Claro que não. Então, ignore e continue. 18 é menor que 6? Também não. Chegamos ao fim da lista? Chegamos. Após essa verificação, aprendemos que o 6 é o menor elemento dessa sequência. E já que o 6 é o menor elemento dessa sequência, ele é trocado com o elemento que está na primeira posição. Então a gente troca o 6 e o 7 de posição, e a sequência agora passa a ser 6, 7, 19 e 18. A primeira posição, como você deve estar observando aí, ela já está ordenada, ou seja, pelo menos a primeira posição dessa sequência ela está correta. O problema é a segunda posição em diante que precisamos analisar ainda. Então a gente continua o nosso processo a partir da segunda posição e eu pego o 7, que o 7 é o menor elemento analisado até o momento nessa segunda verificação. Depois eu olho o seguinte, o 19. 19 é menor do que 7? Claro que não. Então continuamos.
18. 18 é menor do que 7? Também não. Chegamos ao fim da lista. Nesse caso, o menor elemento, que é o 7, ele troca de posição com quem ocupa a segunda posição. Só que aí tem um detalhe, o 7 já está na segunda posição correta, então não fazemos nada. Nesse momento, tanto a primeira quanto a segunda posição já estão ordenadas corretamente. E a gente precisa verificar a terceira e quarta posições. Na terceira posição, o elemento que temos é o 19. O 19 é o menor número dessa análise até o momento, desconsiderando os que já estão ordenados com a posição correta. A seguir temos o 18. 18 é menor do que 19? Sim. Então, nessa análise, o 18 torna-se o menor e chegamos novamente ao fim da lista. Dessa forma, agora a gente pega o 18 e coloca ele na terceira posição. Então, trocamos o 19 com o 18 e a sequência passa a ser representada como 6, 7, 18 e 19. As três primeiras posições já estão ordenadas e só falta analisar a última posição. Mas, espera lá, a última posição ela está sozinha. Você não tem como analisar ela com alguém, não tem com quem comparar. Então, se eu cheguei na última posição, essa sequência já está ordenada. E assim, chegamos ao fim da sequência e a ordem alfabética de apresentadores fica Faustão, Gugu, Raul Gil e Silvio Santos. Deve ter dado para você entender, pelo menos no papel, como faz. É um procedimento bem simples. Agora vamos entender como a gente faria a mesma coisa usando a divisão e conquista. O que a gente vai fazer é pegar a lista original desordenada, né? A lista desordenada tem Gugu, Faustão, Silvio Santos e Raul Gil, 7, 6, 19, 18. E o que a gente vai fazer? Ao invés de manipular posição a posição diretamente, o que nós vamos fazer é pegar essa sequência e dividir ela em partes até ela ficar bastante pequena. Né? Seria a maneira que o Jack o Estripador ordenaria a lista. Não teve graça. A lista que eu tenho é 7, 6, 19 e 18. Essa lista contém 4 elementos. Vamos dividi-la em duas partes contíguas, ou seja, duas partes que vêm logo em sequência. Então, o que eu posso fazer é pegar essa lista que tem 4 elementos e dividir ela ao meio. Com isso, eu gero duas outras listas. Uma lista contendo o 7 e o 6 e outra lista contendo 19 e 18. Podemos dividir essas duas listas agora pela metade novamente. Com isso, eu passo a ter 4 listas. Uma lista que tem um elemento, 4 listas que tem um elemento cada. Então, você tem uma lista contendo o 7, outra lista contendo o 6, outra lista contendo 19 e outra lista contendo 18. Nesse momento, acabou a divisão porque eu não tenho mais como dividir. A partir do momento que a lista tem só um elemento, acabou esse procedimento. Agora a gente vai fazer o que a gente chama de conquista, ou seja, pegar essas listas com pedaços pequenos e juntá-las ordenando. Isso que seria o conquistar aí do exemplo. Vejamos essa lista contendo 7 e a outra lista contendo 6. Vamos pegar esses dois bloquinhos, né, essas duas listas com um elemento cada, e vamos juntar elas numa lista contendo o dobro de elementos, ou seja, 2 elementos, mas a gente pega esses bloquinhos para montar uma lista maior já ordenando. Então eu olho a lista que tem o 6 e a lista que tem o 7, né, os bloquinhos. Quem é o menor elemento? O menor entre esses dois é o 6. Então, na nova lista, o 6 passa a ser o primeiro elemento. Com isso, só sobrou o 7 aqui desse lado. Então, eu pego esse 7 e coloco ele na segunda posição. Com isso, ao invés de eu ter duas listas contendo um número, eu passo a ter uma lista contendo 2 números já ordenados. E a mesma coisa eu vou fazer com as outras duas listas, uma contendo 19 e outra contendo 18. Eu vou formar uma nova lista com 2 elementos.
E eu vou olhar 19 e 18. Quem é o menor? O menor é o 18. Então o 18 ele passa a ser representado na primeira posição dessa nova lista. E esse 19 que sobrou, eu coloco ele na segunda posição. Então eu passo até agora duas listas. Uma lista contendo 6 e 7, note que já está ordenado, e outra lista com 18 e 19, nota que já está ordenado. Agora eu vou pegar essas duas listas contendo 2 elementos e vou criar uma lista nova, final, contendo 4 elementos. E para isso eu vou comparar o primeiro elemento dessa lista contendo 2 com o primeiro elemento dessa outra lista contendo 2. 6 e 18. Quem é o menor? O menor é o 6, então eu vou pegar o 6 e vou representar ele na primeira posição. Então o 6 já está na primeira posição dessa lista contendo 4 elementos. E eu vou olhar 7 ou 18. Quem é o menor? O menor é o 7. Então o 7 eu vou colocar ele na segunda posição dessa lista. Então aqui acabou essa lista contendo 2 elementos, ficou vazia. E eu tenho essa lista aqui contendo os elementos 18 e 19. O que eu vou fazer com eles? Eu vou colocar eles nessa lista de 4 elementos na terceira e quarta posição, respectivamente. Com isso eu vou ter uma lista final com 4 elementos que são 6, 7, 18 e 19. Novamente, Faustão, Gugu, Raul Gil e Silvio Santos. Então eu coloco ele já ordenado da maneira como a gente queria mesmo. Pode parecer que para essas listas, o algoritmo de divisão e conquista, que a gente também chama ele de ordenação por intercalação ou merge sort, merge porque ele vai juntando, combinando esses bloquinhos que seriam essas listas em partes maiores, ele vai fazendo merge, vai fazendo essa fusão, fusão. Pode parecer que esse algoritmo de divisão e conquista, ele realiza mais trabalho. De fato, quando a lista é muito pequena, e no nosso exemplo só tem 4 elementos, não é muita vantagem você ir dividindo assim. Na verdade, confunde até mais. Para uma lista muito pequena, você poderia ter usado o procedimento de seleção. Um computador usar o algoritmo de seleção para uma lista pequena não tem o menor problema. Entretanto, se a gente pegar uma lista realmente grande, uma lista contendo 100 mil elementos ou 1 milhão de elementos, aí a gente vai notar que o merge sort funciona muito melhor do que o selection sort. Ou seja, para casos muito grandes, a divisão e conquista é realmente uma boa estratégia para ordenar elementos. Eu peço que você não deixe de assistir o próximo vídeo, que eu já vou para a parte de implementação. Eu vou pegar esses dois algoritmos, o de seleção e o merge sort, vou mostrar a implementação deles para vocês e a gente vai entender o quão eficiente o merge sort é. A gente vai comparar os dois para verificar qual é melhor no caso grande, mas spoiler, é o merge sort que é o melhor. Tá certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei fazer uma coisa mais curta, mais dinâmica. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo. Eu espero você em futuros vídeos e valeu, falou!